dia, pessoal. Vamos lá, a primeira atividade nossa do dia. Espero que todo mundo já esteja aí bem desperto. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, porque é um painel que está possibilitando encontrar antigos amigos e colegas de trabalho, né, e de jornada e de interesse, né? Farid, Thaís, o Alfredo, né? Acho que há tempos aí que a gente vem trabalhando nessa interface de explorar as possibilidades das tecnologias e como elas podem ser postas a serviço, né, de projetos em cultura. Agradecer a Fabi, a Drica e o Tiago também, né, por terem possibilitado esse encontro. Bom, eu trabalho na Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, acho que boa parte de vocês conhece. A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, ela é a expressão brasileira de algo que existe em todos os países que têm um sistema de ciência e tecnologia estruturado, ou seja, é uma infraestrutura de rede e uma plataforma também de serviços para a comunidade acadêmica, num primeiro nível, e agora a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa também começa a explorar com mais intensidade a possibilidade de parceria com outras instituições para além das universidades e institutos federais. Em cima dessa infraestrutura de rede provida pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que hoje conecta mais de 1.500 pontos no território nacional, são oferecidos diversos serviços para as instituições usuárias e também desenvolvidos diversos tipos de projetos. Um dos projetos que a gente vem trabalhando ao longo dos últimos 7 ou 8 anos e que nos traz a esse painel aqui hoje é uma rede de exibidores e cinemas das universidades e dos institutos federais que são usuários dessa infraestrutura de rede. Essas universidades e esses institutos federais estão conectados, então já há alguns anos a gente começou a pensar e realizar prospecções para desenvolver serviços e tecnologias para constituir uma rede desses exibidores, né? Exibidores de audiovisual. Para a gente poder ganhar tempo, eu trouxe 2 pequenos vídeos, vou pedir para passar o primeiro, e aí, após o primeiro vídeo, que tem 1 minuto, vou falar mais um pouquinho do projeto e a relação com o nosso painel aqui. O Cinemas em Rede é um projeto que tem como objetivo criar um circuito exibidor de cinema a partir da infraestrutura de redes avançadas operadas pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP. Um circuito formado pelas instituições federais de educação, pesquisa e cultura e outras instituições conectadas à rede acadêmica brasileira. Um circuito organizado a partir de uma rede que está presente em mais de 1.300 localidades do território nacional, todos conectados à internet de alta capacidade. Esta infraestrutura, combinada com o desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras, possibilita exibições simultâneas, debates interativos com realizadores, curadoria de conteúdos, compartilhamento de conteúdos, sessões ao vivo, testes de audiência, festivais em rede, mostras temáticas. Se você ou sua instituição realiza algum tipo de exibição audiovisual coletiva, venha fazer parte dessa rede. Acesse www.cinemasemrede.rnp.br. Bom, esse é a iniciativa. A gente, então, ao longo desses anos, veio procurando entender qual é a dinâmica desses exibidores das universidades. O que eles usam de equipamento, como é que eles organizam suas programações, onde eles conseguem e como conseguem conteúdos para ser exibidos. Então, ao longo dessa jornada aí, desses últimos anos, a gente conseguiu fazer uma cartografia disso que a gente está identificando como os exibidores universitários. A gente não está usando a expressão só cinemas, porque nem toda universidade tem um cinema propriamente dito, estruturado,
entendendo o cinema aqui como aquele equipamento, né, da sala escura, com um tipo de sistema de áudio e de projeção específicos, né? Mas mesmo aquelas que não contam com uma infraestrutura cinema estrito sensu, muitas programam, né, têm seus espaços de exibição, seus auditórios, suas salas adaptadas e, enfim, com diferentes composições de equipamento e de programação. Perdão. Bom, a partir do conhecimento dessa realidade, a gente começou a desenvolver as aplicações para facilitar o transporte de conteúdo, né? Inicialmente, nós tínhamos imaginado uma rede que teria uma espécie de cabeça de rede ou programadora, que seria a Cinemateca Brasileira em São Paulo. Com o tempo, a gente foi sendo questionado, e isso foi muito positivo pelas próprias universidades e seus produtores, na medida em que essa rede poderia ser também um canal de escoamento ou uma janela de exibição para as próprias produções das universidades. Então, a gente foi adaptando o conceito do projeto, não mais com um conceito inicial de ter uma cabeça de rede ou um repositório de conteúdo, e também fomos adequando as soluções tecnológicas. Quando a gente começou o projeto, a gente trabalhava com 3 servidores. Na verdade, eram os servidores onde rodavam as aplicações que foram desenvolvidas para o projeto. O tocador de conteúdo, a solução para a constituição da janela da playlist, né? E tudo isso a gente foi vendo que ocupava muito espaço, não estava adequado à realidade das instituições, né? A realidade no que diz respeito não só ao espaço físico, naquelas instituições que tinham cabine de exibição, mas também do ponto de vista da operação desse equipamento. Por conta disso, e considerando que esse é um projeto que ele tem uma dimensão de pesquisa e desenvolvimento, também de soluções, a gente desenvolveu, dentro do projeto, um dispositivo para facilitar a integração dessa rede, facilitar a distribuição de conteúdo e também para facilitar a operação dele nas pontas. A gente não está lidando, eu acho que é uma observação importante fazer aí, a gente não está lidando com soluções prontas de mercado, porque quando a gente começou o projeto, além de serem soluções muito fechadas, né, muito verticalizadas, se você compra um servidor de mídia de determinada companhia, você tem que comprar o projetor que tem a interface que conecta naquele servidor de mídia, né? Então, além de serem soluções muito fechadas, eram muito custosas, né? E desde o início a gente estava pensando em desenvolver algo que tivesse aderência à realidade do nosso país. A gente não pode esquecer que atualmente a gente tem cerca de 3.300 salas de cinemas comerciais no Brasil. Nós somos hoje 5.570 municípios, ou seja, a gente não tem nem, fazendo uma relação de 1 para 1, né, nem uma sala por município. A nossa média hoje no Brasil é algo em torno de 8 a 10% dos municípios brasileiros que têm esse equipamento cultural chamado perdão, cinema. Então, desde o início a gente estava pensando em desenvolver algo que dialogasse com essa realidade, que contribuísse para a ampliação e interiorização disso que se chama o parque exibidor brasileiro. Então, no âmbito do projeto, a gente desenvolveu esse dispositivo que a gente vai apresentar agora, e acho que o vídeo fala por si só. Eu posso dar algumas informações a mais do dispositivo e a gente poder conversar. Pode soltar o próximo vídeo, por gentileza?
A RNP está lançando o UHD Player, o que existe de mais moderno em tecnologia de exibição de conteúdos audiovisuais. Uma solução inovadora, única no mundo. Um hardware que vai ampliar a difusão de conteúdos audiovisuais. E muito mais. Robustez para exibição em longos períodos. Reprodução de vídeos em vários formatos. Processamento de áudio de última geração. Compatibilidade com memórias SATA, SD e M2. Conexões Wi-Fi, Bluetooth e Internet. Saída para 2 telas. Recepção de conteúdo por internet, TV digital e satélite. Recursos para acessibilidade e tamanho reduzido. O UHD Player pode ser utilizado em redes de cinema, aulas via satélite, salas multiuso e inteligência artificial. O UHD Player é de fácil adaptação para qualquer finalidade. UHD Player, um mundo de possibilidades para você. É inovação e tecnologia RNP. Oi. O dispositivo, ele está baseado num Linux, né? Ele é um dispositivo bem pequeno, ele é um computador, né? Em última análise, ele é um computador baseado no Linux 16.4, para ter uma resolução de 4K, sistema de áudio também para cinema, e ele é compatível com diversas plataformas de mídia server, né, abertas, né, como Plex, Code, e ele também roda VLC, roda diversos formatos, do MPEG 1 ao 4, OGG, MP3, e a gente desenvolveu o dispositivo pensando também que ele deveria se conectar não somente à internet, mas também ao sistema de TV digital, e também a satélite, né? Então, ele se conecta com o sistema de sinal de satélite DVB-S2 e o sistema brasileiro de TV digital terrestre, né? Pensando que ele pode ser um dispositivo que facilite a estruturação de redes de distribuição de conteúdo por aquelas instituições que tenham interesse em montar suas próprias soluções, como secretarias estaduais ou municipais de educação, que queiram fazer seus circuitos de distribuição, e não somente para cinema estrito sensu, né? Bom, no projeto agora do Cinemas em Rede, a gente está para fazer uma chamada de licenciamento de conteúdo para a rede de exibidores que participam da iniciativa. A gente acabou de fazer uma chamada de qualificação para levantar a situação desses exibidores, que equipamentos estão utilizando, como é que está a situação das suas salas, processos de programação. Logo, logo a gente vai soltar uma publicação com essa cartografia dos cinemas e exibidores universitários do Brasil. E, bom, acho que o mais interessante agora é concluir para a gente poder conversar sobre a iniciativa depois. Muito obrigado e vamos nessa. Obrigada, Álvaro. Agora eu vou passar a palavra para Thaís Brito, do Cine Curumim. Obrigada, Thaís. Oi, bom dia, gente. Eu sou Thaís, faço parte do festival Cine Curumim, que é um festival de cinema indígena. O Cine Curumim começou em 2011, na Bahia, né? A gente faz exibições em Salvador e em aldeias indígenas. Já fizemos exibição no Xingu e a próxima edição vai ser no Recife. Quando a gente começou o festival, a gente fazia as exibições e oficinas de audiovisual. Nas oficinas de realização audiovisual, a gente usava software livre por um período, mas depois
decidimos ficar só com o festival. Eu vou apresentar aqui, na verdade, algumas experiências de povos indígenas com audiovisual. Sou antropóloga também, trabalho ali na área do Xingu, e vou falar um pouco para vocês sobre essa relação aí dos povos indígenas ao audiovisual e, de alguma forma, também a defesa da floresta, né, através das imagens. Depois a gente vai ver uns 4 minutos de imagem, mas antes disso, isso que vocês estão vendo aí é uma imagem de 1989. Em 89, acho que talvez tenha sido a primeira experiência indígena no Brasil com audiovisual, já tinha a ver com a defesa da floresta. Uma rede de TV britânica chamada Granada Television foi numa aldeia Caiapó para tentar filmar o processo de defesa da floresta contra a hidrelétrica de Belo Monte, que na época se chamava Cararaô. É um pouco sarcástico, porque Cararaô é uma palavra Caiapó. E aí os Caiapó, obviamente, não gostaram, né? E fizeram uma manifestação bem grande em 89, e aí eles conseguiram, com a Granada Television, ok, vocês podem fazer o filme, mas a câmera fica com a gente. Aí eles pegaram essas câmeras e foram até a usina de Tucuruí, que já era uma usina construída, para fazer imagens da usina e trazer para a aldeia, para eles entenderem o que é uma usina hidrelétrica, né? Porque você chega assim, oi, a gente veio aqui fazer uma usina hidrelétrica, você quer? Ah, ok, o que é uma usina hidrelétrica? Então, eles pegaram as câmeras e foram até Tucuruí, que é a imagem que eu gostaria que vocês vissem. O Raoni estava bem novinho assim, na época. Vai estar em inglês a legenda, mas dá para entender. A parte mais importante que vocês vão ver, ele fala em algum momento assim, a gente quer usar a imagem da floresta inundada, porque o que acontece? A hidrelétrica, ela faz um lago, né, tem uma parte da floresta que realmente morre. Aí Raoni fala assim, então a gente quer usar essas imagens para envergonhar os brasileiros. Então, eu acho que esse é, de alguma forma, o poder do audiovisual frente à diversidade, não só a diversidade, mas a própria defesa, né, da floresta, dos povos indígenas. Aí eu vou deixar vocês com as imagens, primeiramente, 4 minutinhos de imagem, e volto a falar. Pode colocar. O vídeo. É no minuto 1:33, mais ou menos. Acho que eu tinha deixado no ponto, mas mais para frente. Government plans to build dams on the Xingu River. Running through the heart of Kayapó territory, the river would flood huge areas of their land. Payakan, with the most experience of dealing with white Brazilians, has persuaded the authorities to let Kayapó chiefs assess the effects of an existing dam on a neighboring river, the huge Tucuruí Dam. The Kayapó chiefs begin by cautiously accepting the invitation from Electronorte, the government power company, to inspect the great dam. Ela sai daqui e daqui vai embora para Belém. Belém. Ela enche, para a água, solta a água e ela vai embora. With their war clubs, the Kayapó have brought along video cameras. A forest tribe have jumped an entire industrial revolution and are using tools of high-tech communication. The villagers back in the forest will be able to see how a hydroelectric dam affects the rivers and forest on which it's built. Lá na aldeia tem cachoeira? Cajueiro tá bom. É?
aqui é muito grande, tem que passar muita água, por isso tem cachoeira grande. Essa é a maior do mundo. Informações para você, que você traduz para o pessoal. Araújo, fala sempre o Paiacã que ele passa para todo mundo. É só chegar. A 120-mile-long inland sea has been created by the Tukari Dam. Payakan has persuaded Elektronorche to take Robny and the other Kayapo chiefs to see the dramatic effects of that vast lake on the surrounding forest. Allora come Pinengoia, allora Pinengoia, Gachi Puja me ma kubeye, ke mame, mame abe kupe, abe pipu mira malema, Pinenjampo. Olha, mestre, esse não é o passeio. Eu vou ficar nesse barco, eu quero fazer uma filmagem, certo? Para mostrar o que nós estamos vendo aqui. Não é um passeio. Payakan hopes the sight of the dead forest and the knowledge that Pode pausar. Obrigada. Então, para a gente, né, perceber mais as imagens de perto, então essa foi provavelmente as primeiras imagens do cinema indígena no Brasil e já tinha relação com essa defesa dos povos indígenas e da floresta. Aí, pulando para o mundo atual, então os Kayapó conseguiram tirar o nome Cararaô lá de Belo Monte, mas Belo Monte acabou existindo, né? E hoje a gente tem um coletivo Beturê, Mebengocreu, se alguém falar Kayapó, de cinema, que faz já ações de audiovisual como compensação ambiental de hidrelétricas e várias outras coisas de exploração em terras indígenas. Então, a gente passou desse momento do audiovisual como defesa e hoje a gente tem também o audiovisual como a quase única e o que resta de tecnologia de memória daquilo que ainda tem da floresta. Aí eu vou contar só mais duas histórias e vou passar. Tem um caso agora atual do povo Guajajara, no Maranhão. Nesse caso ali foi com a empresa Norte Energia, né? No Maranhão, com a Vale do Rio Doce, vocês devem conhecer, por motivos não muito legais. A Vale explora minério de ferro no Pará e no Maranhão. Tem uma estrada que passa um trem carregando minério de ferro a cada 5 minutos, apitando no meio de uma aldeia Guajajara. Aí 5 minutos e não para nem à noite, nem à madrugada, nunca. Aí você está lá, ok, na floresta, de boa, tranquilo na sua terra, e de repente vem isso. E aí, de novo, audiovisual como compensação, porque você perde a paisagem, memória e tal, e escolheram as oficinas de audiovisual. Quando o filme ficou pronto, que a Vale viu o filme, um filme feito pelo Vídeo nas Aldeias até, que a Vale viu o filme, não foi lançado ainda, mas chegou no Cine Curumim, aí a Vale falou assim, não tira o barulho do trem. Aí, então, a resposta, então tira o trem.
E aí, aí o pessoal, então tem que fazer um filme em estúdio, enfim. O poder do audiovisual é aquilo que ele não pode negar, né, nem fugir. E os indígenas falaram, primeiro que é direito deles, né, fazer o filme. E a própria Vale teve que se deparar com o impacto que ela estava causando ali naquele lugar. Os índios ignoraram a Vale e o filme vai circular. Quem quiser ir para o Cine Curumim, lá em Recife, em fevereiro, vai ser lançado, aproveitando para convidar. Então, assim, eu acho que essa questão, o audiovisual tem muita relação, não só o poder da imagem e da memória, mas também o poder político, né, de você não conseguir negar essa força da imagem, que se transforma em algo maior do que o que alguém queria ou não mostrar. E, por último, tem também o caso da Volta Grande do Xingu, que, no caso, aí já é, de novo, a Norte Energia. Lá no Xingu, as compensações de Belo Monte não foram definidas pelos indígenas, a grande parte delas. Mas o audiovisual foi uma das coisas que eles falaram, não, a gente quer isso daqui. Por quê? A Volta Grande é uma grande volta, assim, que justamente que a hidrelétrica aproveitou a força da água e o Juruna e Arara chegaram lá fugindo por muito tempo da frente de colonização. Então, eles foram se esconder na Volta Grande, onde a água era mais corrente, né, e o pessoal não conseguiria chegar, os colonizadores. Mas a força da água, tempos depois, atrai a hidrelétrica. Daí, eles tentam agora fazer as imagens daquele lugar que vai brevemente secar, né? Então, essa é mais ou menos a lógica aí da apropriação audiovisual hoje pelos povos indígenas, principalmente. Aí, só para fechar, eu vou me lembrar do Ailton Krenak. Não sei se alguém já ouviu falar do livro bem recente que ele lançou, que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Eu acho que o que a gente precisa hoje, de certa forma, é pensar isso, ideias para tentar adiar o fim do mundo. E ele fala em algum momento assim que contar histórias é uma forma de adiar o fim do mundo, né? Que significa que a gente continua vivo com as nossas narrativas. E aí eu acho que o audiovisual tem essa contribuição, de alguma forma, né? De tentar envergonhar essas pessoas e tentar construir um mundo mais possível para a gente, para todo mundo, não só para os indígenas. É mais ou menos isso e a gente conversa aí. Obrigada. Obrigada, Thaís. Agora eu vou passar a palavra para o Farid, do Estúdio Gunga. Bom dia. Primeiramente, agradecer ao Tiago pela iniciativa para a gente ter essa mesa. Dizer que é muito legal ver esse povo aqui do meu lado. Faz pessoas que não via há muitos anos. Bom, eu sou Farid, sou diretor audiovisual e sou cofundador do Estúdio Gunga. A gente viu como Álvaro e com a Thaís que acontece da tela para frente, né? No nosso caso, eu vou falar um pouco do que acontece antes do filme chegar nas telas. Bom, o Estúdio Gunga nasceu como... Pode trocar de tela, por favor? O Estúdio Gunga nasceu há muitos anos atrás, em 2007, eu e Nara, a gente veio aqui no norte e foi meio que uma semente já germinando. Então, foi o início de uma série de oficinas que a gente estava fazendo com a questão de democratizar a comunicação. A gente veio aqui, foi para o Puraquê, no Pará, que era um ponto de cultura, passou em alguns quilombos em Santarém, e sempre levando essa história de democratizar a comunicação, mostrar como faz vídeo, como faz site e tal, tudo com software livre. E isso era uma atuação que a gente tinha autônoma dentro de pontos de cultura. Num certo momento, em 2008, a gente estava em mais uma iniciativa no Maracatu Leão Coroado, que era também um ponto de cultura, e brotou aquela semente já cresceu, já brotou, e a gente teve essa ideia de fazer a Gunga como uma iniciativa nossa própria, autônoma, de primeiramente compartilhar o conhecimento, mas também de viver disso, né? Então,
A Gunga é um estúdio, claro, mas ele é fundado nos valores do software livre, primeiro, que é nossa ferramenta de trabalho, mas também ele vem muito forte da cultura popular, é nossa base, da agrofloresta, que também é outra iniciativa que a gente acredita, da economia solidária, que é um dos fundamentos nossos, de como a gente se organiza internamente e também com nossos clientes e tal. Enfim, então, a Gunga é mais, na verdade, é um reflexo de como que o mundo, outro mundo pode ser possível, de como a gente consegue produzir, criar, viver, só que também com outra lógica, que não é essa que a gente conhece do mercado. Então, é um pouco isso que é a Gunga. Se puder passar, por favor. Bom, essa é algumas pessoas da equipe da Gunga. A Gunga começou com 2 pessoas, que foi eu e Nara, e ao decorrer do tempo a gente foi agregando, foi virando uma empresa, mas também é um coletivo, funciona como um coletivo. Se puder trocar também, por gentileza. Dentro da Gunga, acabavam vindo gente que começaram a também criar iniciativas próprias. Então, dentro da Gunga começaram a surgir outros empreendimentos, outros coletivos, outras pessoas que também usando software livre, que também trabalhando com comunicação, conseguiram criar iniciativas deles próprios e também ir para frente. E hoje em dia a Gunga estava no Mercado Sul, que é um grande ponto de resistência cultural em Brasília, em Taguatinga. A gente saiu de lá por uma necessidade física nossa e criamos um espaço que chama Coworking Gunga, que é meio que para também receber mais empreendimentos, mais pessoas que pensam igual, que são fazedores de cultura, criadores, produtores, que compartilham os mesmos valores e, enfim, e disseminar, né? Bom, esse ano a gente vai fazer 11 anos de Gunga. Para isso, a gente está pensando em fazer também um instituto. Esse instituto vem porque, bom, a gente usa software livre. Quem usa software livre sabe da dificuldade que é de usar software livre. São projetos feitos por comunidades de pessoas que têm vidas, trabalhos, enfim, e acabam fazendo no tempo livre, né? Então, a gente, como um empreendimento, precisa, às vezes, de ferramentas para poder atender assim, a demanda do mercado, ou, às vezes, questões técnicas, enfim. Então, esse ano, a gente vai também fazer uma iniciativa que é o Instituto Gunga, onde a gente vai tentar desenvolver nossas ferramentas que a gente já usa. Claro que a gente já faz parte de várias comunidades de software livre, participamos de eventos de software livre no mundo. Eu faço parte da comunidade Kdenlive, que é um editor de vídeo, que é uma das nossas principais ferramentas para trabalhar com edição. E Blender é a outra. Essas 2 ferramentas, basicamente, são nossa base para a gente fazer nossa produção audiovisual. Se a gente for pensar em 2009, em que pé estava o software livre, assim, as nossas ferramentas, estava bem para trás. Mas, mesmo assim, a gente conseguia fazer. Se você vê hoje, em 2019, depois de 10 anos, o software livre já está... Se puder trocar de slide, por favor. Já está bem mais para frente. Deu um pulo enorme, especialmente Blender. Mas, bom, a gente chegou agora em um ponto onde a tecnologia está avançando muito rápido. Antigamente tínhamos, que era NTSC, PAL, enfim, SD de qualidade, no máximo tinha um HD. Só que hoje em dia a gente já está com Full HD, 4K, 2K, 6K, 8K, já estão vindo câmeras que têm espaços de cores que são não só de 8 bits, de 10 bits, de 12 bits, enfim. Então, a gente precisa dar esse pulo. Se a gente for ver como que é o futuro, temos
uma luta enorme agora para conseguir ainda estar presente e concorrer assim e fazer produções que sejam de qualidade para um padrão mínimo, seja de publicidade ou de audiovisual ou enfim. Então, além das questões de ferramentas, se puder só voltar ainda, temos outro desafio enorme, que é a distribuição do nosso trabalho. Vimos como a RNP tem essa iniciativa bem legal, e os festivais também, que são maravilhosos, mas também tem uma questão muito forte hoje em dia, que é o streaming. Então, temos serviços como a Netflix, a Amazon, agora a Disney já entrou, a NBC também já entrou, a Hulu, enfim, está virando basicamente um pacote de canal de TV a cabo, né? Os vários serviços de streaming. E a gente precisa ok, a gente consegue produzir com software livre, mas um desafio enorme agora é também como distribuir nossa produção. Então, temos iniciativas, claro, os festivais são maravilhosos, mas também temos que pensar em outras ferramentas de distribuição que não sejam só YouTube, que não seja só Vimeo, que não seja só essas ferramentas. Então, hoje em dia, temos ferramentas como PeerTube, que é basicamente um YouTube descentralizado. Temos LibreFlix, que funciona como Netflix, a mesma analogia. Só que ainda está bem para trás. Então, isso envolve uma estrutura que, de repente, a RNP pode ajudar nisso, que não sei, governo, iniciativa privada. Precisamos pensar também a distribuição. Bom, e trouxe aqui alguns exemplos curtos, vou só mostrar 1 minuto de cada. Na verdade, se puder só tocar o vídeo 3, por gentileza. Eu vou mostrar para vocês um teaser inédito, nunca ninguém viu. Vocês são os primeiros, de um curta que estamos finalizando. Um projeto em 3D, feito totalmente em software livre. É uma produção distribuída, tem mais de 20 pessoas trabalhando nisso, espalhadas pelo Brasil. Se puder ser o vídeo 3, por gentileza. Então, enfim, a gente está querendo lançar ele esse ano e espero, bom, enfim. Enfim, só é um WIP, uma obra que está acontecendo, ainda não está pronta, mas vou ser breve, eu vou deixar aberto mais para perguntas, se alguém tiver depois. E é isso, obrigado. Eu só queria pedir a gentileza, alguém consertar aqui, alguma coisa está acontecendo, a gente não está conseguindo ver nesse painel aqui na frente, só rapidinho. Se alguém puder vir ver o que está acontecendo com o nosso painel, a gente precisa enxergar o que está ali e a gente não consegue. Alguém da técnica ali, por gentileza. Bom, obrigada, Farid. Antes da gente passar para a interação, eu vou passar a palavra para o último palestrante da nossa mesa, Alfredo Manevi, da Universidade Federal de Santa Catarina. Alô? Bom dia a todos, a todas. Muito feliz de estar aqui. Aqui com esses amigos, amigas que há tempo eu não vejo, e oportunidade de estar junto aqui nessa mesa, conhecer também outras experiências que estão aqui sendo apresentadas e estar com vocês. Eu tive no fórum há um pouco mais de 10 anos atrás, acompanhando o ministro Gilberto Gil, à época,
e queria fazer um pouco nessa fala que me calhou estar no fim aqui da mesa, né? Então, eu acho que é uma oportunidade, aproveitando muitas coisas maravilhosas que foram trazidas aqui pelos colegas, né? Experiências e projetos que são extraordinários e fundamentais para o Brasil e que usam as ferramentas de forma estratégica, né, para a produção cultural no Brasil, tentar articular um pouco o tema da mesa, né, a relação dos bens culturais com a internet, pensando um pouco o que mudou, né, nesse ciclo de 10 anos, né, da ida do ministro Gilberto Gil, com toda uma pauta para o momento atual e como a gente pode pensar uma série de questões que foram levantadas aqui numa perspectiva contemporânea com os desafios atuais, né? É claro que muitas vezes a gente tende a ser saudosista, né? A falar, nossa, naquela época a gente estava numa situação de dianteira no mundo, o Brasil era protagonista da pauta da internet, da cultura, das políticas culturais, mas eu acho que a gente não deve cair no erro de tentar pensar o presente a partir das lentes do passado, ou seja, das questões que estavam colocadas naquele momento, tal como aquele momento definia, né? Evidentemente tem questões que são semelhantes, mas muita coisa mudou de lá para cá, não só no plano político, mas da tecnologia, da economia, da realidade digital, da legislação. E eu me pergunto, e pergunto a todos nós, qual é a agenda, né, que nós temos do ponto de vista das relações entre cultura e internet nesse momento, né? E eu acho que uma coisa que não mudou, e para mim isso é claro quando eu escuto a fala do Álvaro, escuto a fala da Thaís e vejo Raoni sendo, nesse vídeo que eu não conhecia, e vejo ele hoje se recolocando como uma liderança global que ele é, exatamente nesse momento, onde os direitos indígenas e os direitos à internet estão sendo colocados em questão no Brasil e no mundo. Uma coisa que não mudou é um fato de que o Brasil tem um desafio cultural que combina, de um lado, questões do século XIX, século XX, com questões do século XXI. Ou seja, a internet sempre foi para nós aqui um instrumento de geração de acesso à cultura. O trabalho que Álvaro vem fazendo na RNP, que é maravilhoso, como uma articulação da rede de salas de cinema, é prova disso, que é possível utilizar a rede como uma maneira de integrar os pontos de cultura nas universidades e produção cultural. Mas, ao mesmo tempo, nós temos desafios pré-internet, como o fato de que, por exemplo, em São Paulo, 30% das pessoas, em 2013, nunca tinham ido ao cinema no Brasil, né? Não estou falando de internet, estou falando de ir ao cinema, experiência física, experiência presencial. Então, a gente continua tendo um desafio que eu acho que não mudou, de tentar entender quais são as dinâmicas da internet e quais são as dinâmicas analógicas que o Brasil não... e como elas se articulam, que é o caso do projeto, aqui de todos os projetos que foram falados, tem essa articulação entre o uso da tecnologia e a compreensão do tamanho da desigualdade que a gente tem desse fosso entre os que acessam cultura e os que não acessam, ou que não acessam os meios de produção cultural. E eu diria que lá atrás, o Gilberto Gil, como ministro, foi muito feliz em propor a ideia da governança da internet no Brasil. E no mundo, né, porque ele propôs isso e era polêmico na época. A internet deve ter regras de convivência. Ainda havia uma certa mistificação de que a internet era tão libertária, de que era possível ela manter essa liberdade sozinha, sem regras. E esses 10 anos foram suficientemente claros para todos nós de que isso não é possível, de que a internet foi facilmente colonizada pelos modelos predatórios da economia que já existiam na era analógica. Em 10 anos isso claramente se colocou. E eu diria que houve uma lucidez muito grande do Gil naquela época de dizer, olha, é preciso ter regras, é preciso ter regulação, é preciso ter leis modernas que sejam capazes de manter a possibilidade da produção cultural e do acesso à cultura em países como o Brasil, que não tem esse acesso plenamente realizado. Então, se lá atrás eu diria que a questão do direito autoral foi colocada como uma questão importante, e houve avanço nesse sentido, de reconhecer de que era preciso
atualizar os marcos de entendimento do que é o direito autoral no mundo digital, de maneira a permitir o acesso, permitir de não deixar que o Brasil fosse exatamente uma espécie de laboratório do combate à pirataria, de laboratório de práticas tecnológicas que cerceiam o acesso à cultura, porque elas já batiam na porta naquele momento. Eu lembro bem dos estúdios de Hollywood batendo na porta do Ministério da Cultura e pedindo, já em 2007, 2006, de que o Brasil fosse ponta de lança de controle da pirataria na internet. E o Brasil se recusou a ser isso. Se recusou a ser o locus de um laboratório avançado do controle da pirataria, por entender que o acesso à cultura no Brasil, dado esse fosso que nós temos, não poderia permitir uma lei de direitos autorais e de criminalização do uso da internet para o compartilhamento do conhecimento. E isso foi muito bem colocado na época, e eu diria que, com avanços e limites, algo se conquistou do ponto de vista político e simbólico nessa frente. Mas avançamos alguma coisa e não avançamos em outras. E aí vocês podem dizer, caramba, você está falando em avanços num momento onde a gente tem que resistir e manter o básico que temos. Que maluquice é essa? Por que você está falando assim? Porque eu pessoalmente acredito que a melhor maneira de resistir é propor avanços. Propor agendas, não ficar só tentando manter o que foi conquistado. Eu acredito que a melhor defesa do patrimônio conquistado é tentar definir uma agenda de futuro e não ficar reativamente defendendo as conquistas, que claro que tem que ser defendidas, mas elas têm que ser defendidas dentro de um projeto de compreensão de futuro. E nesse sentido eu acho que o movimento indígena hoje, que está extremamente forte, paradoxalmente atacado, mas está talvez mais forte do que nunca teve, é um exemplo a ser seguido. Eles estão propondo uma visão planetária do Brasil, da floresta amazônica, da compreensão do que é a Amazônia para o mundo e para o Brasil. Tem um projeto ali. Não é só defender, é também definir um projeto. Então eu acho que é importante não ser só defensivo. E é por isso que eu digo que o que é que faltou lá atrás e deveria ser pensado hoje de maneira clara. Eu diria que é a distribuição de renda da internet e da economia subjacente à internet, que nós nunca fomos bem-sucedidos em discutir isso claramente. E nós temos uma situação hoje no Congresso Nacional, e eu tive lá 2 semanas atrás no Senado para discutir essa situação, que nos ataca a todos aqui, que é a discussão da mudança da lei da TV paga, que é uma das conquistas importantes da política cultural brasileira, uma lei que define, talvez aqui muitos acompanhem de perto essa discussão, outros não, quem é do audiovisual tem interesse direto nessa questão, que é uma legislação aprovada em 2011 que democratizou a TV paga no Brasil. Criou a possibilidade de que grandes conglomerados entrassem no Brasil para oferecer conteúdo audiovisual, mas exigiu como contrapartida várias coisas. Canais brasileiros, canais independentes, conteúdo audiovisual independente nos canais de TV, e isso impulsionou a produção audiovisual brasileira enormemente. Hoje já são 8.000 horas de conteúdo ano inédito que o Brasil produz para a TV, pela obrigatoriedade que os canais de TV têm de comprar conteúdo independente. Independente, entenda-se, todo mundo que não tem canal de TV, ou seja, todos nós que somos independentes, ou seja, eles têm que comprar de fora. Outra coisa, cotas regionais. Hoje se produz no Acre, se produz no Nordeste, produção indígena, produção regional, viabilizada por uma legislação que tem cotas e que tem um recurso de tributação que sai da telefonia e vai, via fundo audiovisual, setorial audiovisual, atender e apoiar o financiamento cultural dessa produção. Nesse exato momento, essa lei que permitiu que, mesmo num contexto adverso, a produção audiovisual tenha continuado no Brasil e conquistado prêmios importantíssimos. Toda semana tem prêmios internacionais agora
para a produção brasileira, Festival de Cannes, festivais Biarritz, etc. É um momento extraordinário da nossa produção audiovisual fora do eixo Rio-São Paulo, no Brasil todo. Isso está acontecendo, ancorado numa lei que é produto daquele momento. O que essa lei tocou e que está em ameaça agora? Enfrentou a questão da verticalização e da democratização da circulação econômica na internet. Ou seja, o recurso que a internet gera tem que ser dividido entre os que produzem cultura. Não tem outro dinheiro, não existe outro recurso. Para fazer o desenvolvimento da animação e da tecnologia, dos instrumentos de financiamento de política cultural, é preciso um recurso que hoje trafega na internet aos bilhões e que é sonegado dos que realizam e produzem cultura no mundo todo, em nome de um liberalismo econômico absolutamente ultrapassado e anacrônico e que prejudica os que alimentam o interesse da internet, que são os que produzem cultura. Nesse sentido, o Brasil tem uma lei pioneira, que tem uma qualidade, inclusive ela é apontada internacionalmente como uma referência, que é essa lei da TV paga, que permite que o recurso chegue aos que produzem cultura. Nesse momento, o atual presidente está negociando a mudança da lei no Congresso de forma a desmontar esse aparato. E é por isso que eu fui no Senado sensibilizar os senadores e parlamentares que têm abertura para isso e alertar o que está em jogo, né? Eu e outros colegas da área audiovisual e da produção cultural brasileira tivemos lá. E é um trabalho que continua acontecendo, um trabalho de criação de uma frente parlamentar da cultura que mostre para esses deputados e senadores que, se eles aprovarem uma lei que mude esse marco legal, e isso está colocado hoje no Congresso, os estados que eles representam deixarão de receber o apoio necessário para a produção audiovisual dos seus estados. Inclusive, o relator dessa mudança é um senador do Alagoas. E os produtores de lá, que receberam muitos recursos para produzir, lá a produção está tendo um momento extraordinário. Sequer foram consultados por esse senador, e o próprio senador sequer ouviu o impacto que teria no estado dele, na produção cultural do estado dele. E eles estão lá agora discutindo e negociando, porque ele vai ter que arcar com a responsabilidade, se ele for o relator dessa mudança, de explicar lá no estado dele por que ele está sendo o sujeito que vai ser uma espécie de coveiro do audiovisual alagoano, que é isso que ele vai ser se ele for o relator do projeto de lei. Estou aqui carregando a tinta, mas é um pouco isso que ele está ouvindo dos produtores culturais. Então, eu estou dizendo isso porque esse marco é uma referência para o audiovisual, mas eu acho que nós falhamos lá atrás, ao não apontar a necessidade da internet compartilhar essa economia com toda a produção cultural brasileira. Isso eu acho que foi uma lacuna. Eu acompanhei o Gilberto Gil naquela época, 2007, a gente não tinha, e talvez o debate cultural não tivesse tão maduro, seja pelas próprias avanços, seja pelas ameaças, para apontar essa questão. É preciso tributar a internet para alimentar um Fundo Nacional de Cultura, capaz de alimentar as políticas culturais do Brasil. É preciso. Essa é uma questão intransponível, tem que ser uma bandeira nossa, colocar o recurso da internet para circular. A gente não pode deixar de graça esse recurso simplesmente ser concentrado na mão desses grandes players e grandes conglomerados que estão hoje no comando desse processo. Quando o Farid fala da necessidade de streaming, de ter streamings, de onde que vai vir o dinheiro para financiar os streamings brasileiros? Eu digo isso porque a gente lá em São Paulo construiu um streaming na SP Cine. Está lá, está funcionando, é pequeno. O Vídeo nas Aldeias tem um também, que é bacana. São pequenos. Mas como é que a gente vai fazer frente aos grandes interesses? A internet foi colonizada, gente. Vamos ser bem sinceros aqui. A época libertária já passou. Agora é um enfrentamento com gigantes que dominam esse processo.
Como é que os Estados-nação soberanos vão enfrentar isso se não tiver recurso para ter canais de streaming nacionais, para apoiar o desenvolvimento local? Eu não consigo ver de outro lugar que não de uma tributação clara, direta, sobre esses agentes que não pagam imposto corretamente no Brasil, diga-se de passagem. Né? É uma tributação quase residual. E a gente tem que enfrentar essa questão. O audiovisual enfrentou. Uma parte está sob ameaça. E isso impulsionou a indústria audiovisual brasileira a patamares nunca alcançados. E se a gente fosse capaz de dar conta da produção cultural brasileira no seu conjunto, que é absolutamente justo? A produção musical, a produção literária, a indústria, o setor livreiro no Brasil está passando por um desmonte. Nesse momento, as livrarias brasileiras estão sendo dizimadas pelo livre mercado. E é um setor que sempre disse, olha, a gente não quer política cultural, basta o livre mercado que a gente é capaz de enfrentar, os espanhóis é capaz de enfrentar. Um desastre, está sendo desmontado. Até as grandes livrarias brasileiras estão endividadas, Saraiva, Cultura. De onde é que vai vir uma política cultural capaz de alimentar uma noção real de soberania, não uma noção fake, como essa que se fala em Brasília, que é fake, uma noção real de soberania cultural, capaz de colocar a cultura brasileira em pé de igualdade num ambiente que está absolutamente desregulamentado. Eu sei que eu já passei meu tempo, mas para terminar, a gente está perdendo tempo nesse momento. A Ancine, a Agência Nacional do Cinema, já tinha uma proposta de regulação do VOD pronta há 4 anos. Há 4 anos tem uma proposta de regulação do vídeo on demand no Brasil, que está crescendo e vai virar a nova televisão. Se você não tem cotas para a produção brasileira na internet, se você não tem cotas para streamings brasileiros, é inviável. E não basta cota para a produção, é preciso garantir algo que a proposta da Ancine contemplava, que é proeminência, um conceito novo, que não tinha no passado, que não basta produzir, é preciso garantir visibilidade na primeira página. Não adianta o Netflix comprar filme brasileiro e deixar no catálogo. A gente sabe como é que é, a gente entra no Netflix e tem que estar na primeira página, senão aquilo desaparece. Então a regulação da Ancine propunha proeminência, ou seja, visibilidade nas primeiras páginas dos catálogos. Um conceito de regulação contemporâneo. É impossível. A Europa já está avançando com isso. E a gente parou nessa discussão por razões óbvias. O governo, o Poder Executivo, está com uma outra visão de abrir e entregar esse mercado, mas eu diria que nós temos que seguir o exemplo dos indígenas, de Raoni, e sermos capazes de fazer um debate com a sociedade, sermos capazes de constituir uma bancada parlamentar e fazer essa agenda avançar, independente da pauta que eles estão propondo. Eu acho que a gente tem que ter essa clareza de que é mais ou menos como Bacurau, o filme que aqui acho que muitos viram, é viver ou morrer. O que está em jogo é viver ou morrer, ou seja, não é uma batalha qualquer, é batalha de vida ou morte. E Bacurau coloca um pouco isso. Então, é possível fazer uma agenda legislativa sim, e é possível a gente discutir uma pauta no Congresso que independa do governo. A gente está num quase parlamentarismo branco no Brasil, vamos aproveitar e levantar nossas pautas, não deixar simplesmente que as pautas que vêm do Executivo determinem a nossa ação. Então, é isso que eu queria trazer, tentando provocar aqui um pouco a discussão e dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Valeu. Obrigada, Alfredo. Eu queria convidar o público presente, se tiver questão, por favor, se dirigir ao microfone. Como que a gente está de questões remotas? Tá? Não, ainda não? Então, por favor, você se apresente e faça a sua pergunta. Obrigada. Obrigada. Bom, eu sou Luciana Lima, trabalho no CETIC, né, que é a área de pesquisa dentro do NIC-BR, especificamente
com essa pauta, né, tecnologia e cultura. E eu queria pegar um pouco a carona na fala do Alfredo para trazer um pouco essa questão da regulação da exibição de conteúdos audiovisuais na internet, né, para ouvir um pouco também a opinião dos outros panelistas a respeito disso. Porque assim, a gente tem investigado muito da perspectiva do consumo online, né, de conteúdos online, e a gente tem, só para dar alguns exemplos, né, a gente tem mais de 70% dos usuários da internet que assistem vídeos, filmes e séries online. Quando a gente vê a frequência disso, né, é com frequência diária ou semanal, enfim, isso está muito forte. Claro que tem muita gente de fora também, né? Mas quando a gente vê o que está sendo consumido, né? Uma das dimensões que a gente trabalhou nessa pesquisa, que é um módulo de atividades culturais dentro da pesquisa TIC Domicílios, é a origem de conteúdo, se é conteúdo nacional ou conteúdo estrangeiro. E o que a gente vê, por exemplo, quando a gente olha por classe, o consumo de conteúdo nacional é muito mais democrático, né? A diferença entre as classes é menor do que quando a gente pensa no conteúdo estrangeiro. Claro, tem a barreira do idioma, uma série de outras questões. Enfim, estou trazendo algumas questões do ponto de vista, né, do acesso a esses conteúdos online, mas e do ponto de vista da oferta desses conteúdos, né? Quando a gente olha esse consumo, a gente sabe, ele está concentrado em grandes plataformas, sobretudo YouTube, Netflix. Em que medida essas plataformas contemplam a diversidade de expressões e a potência dessa produção cultural nacional, regional, independente, etc. Então, enfim, queria pegar carona um pouco nesse debate para ouvir vocês, em que medida, acho que vocês trouxeram várias experiências de uso de tecnologia para a produção audiovisual e para a exibição, mas um pouco nessa lógica ainda presencial. E queria ouvir como é que vocês veem essa disputa dessa exibição na internet, né? Em que medida a gente consegue, ou tem fôlego e força para fazer essa disputa, tanto a partir de cada uma das iniciativas que foram apresentadas, quanto do ponto de vista mais geral e mais amplo da regulação, né? É isso. Obrigada. Mas a nossa relatora aqui também tem uma pergunta. Eu queria ver se o público aqui também tem mais alguma colocação. E aí eu poderia passar a palavra para cada um dos nossos palestrantes fazer um comentário. Vou passar então para você, Fábio. O Tiago Novaes e eu, que somos autores dessa mesa, né? Hoje eu estou aqui apenas como relatora, né? E o Tiago pediu para eu fazer uma pergunta especificamente ao Álvaro em relação à RNP, que no vídeo apresentado a RNP é citada como uma rede acadêmica. E aí, na sua opinião, né, qual seria o caminho para a RNP atender a um público mais amplo, como, por exemplo, as redes comunitárias? Não ouviu nada? O eco? Tá. Eu vou repetir porque parece que o eco está complicado aqui. Então, vamos lá. A pergunta é que a RNP é uma rede acadêmica, foi citada no vídeo como uma rede acadêmica, e a gente quer saber, na opinião do Álvaro, né, e da própria RNP, né, que se existe um caminho para que ela possa atender a um público mais amplo que o acadêmico. Como as redes comunitárias, por exemplo, poderiam ser atendidas pela RNP. Né? E aí vai na esteira de tudo aquilo que o próprio Álvaro falou também, né? Que de repente poderia fazer parte de uma política pública de democratização, etc. Oi. E aproveitando, complementando essa pergunta, eu queria, além das comunidades, escolas públicas, por exemplo, se pudessem ter acesso às ferramentas da RNP. Queria perguntar para todos, mas me fez muito pensar nisso a fala do Farid. Conheci o Estúdio Gunga há pouco tempo
E há 10 anos eu trabalho com educação aberta, com software livre, formação de educadores e gestores, e sempre é um desafio muito grande, tanto falar sobre a importância do software livre, especialmente nas redes públicas, como achar fornecedores e pessoas que possam trabalhar com coisas que a gente cria, com materiais que a gente quer criar, seja vídeo, impressos, que seja também feito em software livre. O que eu queria perguntar a todos vocês é como que a gente poderia se comunicar mais com a sociedade sobre a importância do software livre. Eu acho que esse é um drama, por mais que estejamos num governo complicado, a gente carrega essa falta de comunicação aí já há muito tempo e agora se potencializou de uma maneira que a gente vê as grandes plataformas entrando avassaladoramente nas redes públicas, de educação básica, de educação superior, e como que a gente pode unir esforços para comunicar melhor o que é essa questão do software livre, quais as implicações da escolha do proprietário e do livre no ambiente público, em relação agora que a gente tem LGPD, como que vocês veem isso, como que a gente poderia fazer para aumentar essa causa, né? Levar essa causa, de fato, para as redes públicas e comunidades. Oi? Alô, voltamos. Bom, sobre as plataformas web, respondendo a pergunta da Luciana, né? Luciana do CETIC. A gente também acha que seria positivo algum tipo de regulação, né, como apontado já pelo Alfredo, na medida em que essa hoje é uma janela de consumo largamente utilizada, e a gente sabe que é por meio dela que muitas pessoas têm, enfim, acesso aos conteúdos, né? A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa chegou a desenvolver um serviço, uma plataforma para monitoramento da televisão por assinatura. A plataforma era o MPCA, que era o Monitoramento de Serviço de Acesso Condicionado, né, que é chamar a TV por assinatura. Mas isso, enfim, depende aí de uma decisão não só do Executivo, me parece, né? E a gente vê com bons olhos, porque, enfim, isso pode, inclusive, também ampliar a própria receita do fundo setorial do audiovisual, né? Mas é algo que está fora da nossa esfera poder, assim, impactar diretamente. Sobre a pergunta do Tiago, se é importante a gente não confundir a RNP com uma operadora de telecom, né? Assim, a gente não é a Vivo, não é a Oi, né? Assim, a RNP ela não provê serviços de conectividade indistintamente, né? E assim, nem a missão da RNP é estritamente prover conectividade, né? A RNP é uma plataforma de educação e inovação no Brasil, né? Um sistema que atende alunos, docentes, pesquisadores de instituições em educação, cultura, ciência, saúde e também defesa, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o universo da defesa, não são todos os quartéis ou batalhões que são conectados, são as unidades de pesquisa do universo da defesa, né? E a gente compreende, né, que a gente tem ainda os desafios de ampliação do acesso e expansão, interiorização
da banda larga no Brasil, mas é isso, a RNP ela tem uma missão, e é uma missão que ela é regulada e fiscalizada, né, pelo executivo também, né? Então, a gente não é um operador com a responsabilidade e nem podemos, né, prover esse serviço, né? Nós não somos uma empresa de telecom. Para finalizar, assim, só para trazer de novo para a iniciativa que a gente está desenvolvendo especificamente no campo do audiovisual, o que a gente tem percebido nessa interação com as universidades ao longo dos últimos anos, que é possível ampliar esse parque exibidor brasileiro. Para a gente também tem percebido que, apesar de um consumo e de uma fruição que cada vez mais se dá pelas plataformas digitais, né, pela internet, a gente tem percebido que retomar algumas atividades gregárias é importante, inclusive para o processo de pesquisa, educação, formação de público. A própria experiência da SPCine em São Paulo mostra que, mais do que necessário, as pessoas têm interesse, né, em retomar uma prática coletiva, né, de fruição, de consumo de conteúdo, de conversa após uma sessão. E a gente tem percebido que é possível, assim, a gente avançar para a interiorização desse parque exibidor brasileiro, se as iniciativas se apoiarem nessa recente expansão e interiorização do ensino superior e técnico profissionalizante que aconteceu nos anos recentes no Brasil, né? Nós estamos falando hoje de institutos federais de educação tecnológica que estão presentes em 9 a 10 ou até mais municípios brasileiros, né? Institutos, universidades que já têm um auditório lá, têm seu sistema de som, né? Não é o cinema propriamente dito, mas serve como um espaço para a fruição coletiva, para consumo coletivo, para debate, né? Então, os Cinemas em Rede, essa iniciativa da RNP, está muito orientada para esta percepção, que há não só a necessidade, mas também o interesse por parte da população brasileira em recobrar esse formato de atividade, né? Muito obrigado mais uma vez. Eu vou seguir aqui até sexta-feira, então a gente vai poder conversar em outros momentos. Oi. Eu vou comentar um pouco do que ela perguntou. Assim, tem uma questão, pensando nos povos indígenas, por exemplo, até a decisão de fazer festival tem a ver com isso, que a conectividade não chega. Eu trabalhei por algum tempo no programa GESAC, e que já era uma possibilidade, mas, por exemplo, você conseguia acessar várias coisas, mas audiovisual não dava. Eu me lembro de chegar, por exemplo, no Xingu, eles tinham 1 hora de internet por dia, e nessa 1 hora todo mundo queria ver vídeo. Aí o que acontecia, quando todo mundo via os seus 5 segundos, cai. Aí a gente tem um problema, inclusive, de estrutura física. Eu estava conversando muito com o Álvaro ontem, o Vídeo nas Aldeias, que é a principal escola de cinema para povos indígenas, eu diria, sei lá, da América Latina. Tem um grande acervo que, na verdade, detém a boa parte da nossa memória enquanto nação e tal, que está lá fisicamente no Vídeo nas Aldeias, numa salinha, e eles estão tendo que fazer o quê? Devolver o acervo para aldeias. Ali tem imagens de povos que não existem mais, de línguas que não existem mais, e o acervo é físico, né? E muitas vezes a gente não consegue lidar com essa situação entre esse mundo mais concreto. Por isso que foi até quando eu comecei a fazer o festival, de tentar levar os filmes, porque pela internet não dava, então não consegui nem chegar nesse momento. Uma outra questão só sobre software livre, que ela estava falando, tem uma questão. Eu atualmente estou dando aula numa dessas universidades interiorizadas, né, feitas aí pelo governo Lula, no oeste da Bahia, bem isolado lá. E aí, com os cortes das universidades, a primeira de audiovisual, né, a primeira pergunta que veio para a gente foi: qual software vocês vão querer cortar?
Aí eu falei, olha, eu vou falar sobre software livre agora, porque eu acho que é aí que a gente vai ter uma alternativa, de muita gente que inclusive não conhece, porque tem o Google entrando nesse lugar, né, as grandes plataformas e tal, mas essas ferramentas de audiovisual, de edição gráfica e tal, eu acho que a gente não vai ter muita escolha, inclusive, né, de ter realmente que trabalhar mais com software livre, faz parte também aí da nossa soberania, porque você bota Google dentro da universidade, né, toda a nossa pesquisa ali ligada já a uma grande plataforma. Então, é isso. Bom, desculpa, eu não entendi muito bem sua pergunta, tem muito eco, está difícil para a gente ouvir direito. Mas vou responder a questão sobre software livre. Se você for pensar como era nos anos 2000, por exemplo, a gente conseguia pegar um computador, abrir ele, ver as peças dentro, entender como que esse elétron passa pelo transistor e circula pela placa-mãe, e a gente conseguia, às vezes, instalar outro sistema. Só que, e aí cada vez foi ficando tudo micro, nano e tal. Então, mas mesmo assim, a gente conseguia pegar um computador e trocar o sistema operacional. E muitas vezes, nas escolas, os professores que cuidavam dos centros lá, das salas de computação, ou, enfim, as pessoas às vezes tinham essa consciência de dizer, nossa, eu quero ser o dono do meu sistema, ou não quero usar um sistema pirata, ou enfim, tinha vários motivos que a gente podia, de repente, plantar essa semente do software livre. Hoje em dia, eu vejo que tem uma questão mais difícil, que é essa ubiquidade do celular. Está em todo lugar. A gente recebe uma caixa preta, não sabe como funciona, não sabe como instalar outro sistema. E os paradigmas, para piorar, os paradigmas do uso da tecnologia mudaram. Quase ninguém mais usa computador dessa molecada nova, né? Então, tudo é feito pelo celular. Às vezes até editam um vídeo, editam uma imagem no celular, nas plataformas, na nuvem, nem é mais, sabe? Então, eu vejo que nossa luta, hoje em dia, para disseminar o software livre, é um pouco mais transparente, um pouco mais nos bastidores, é pensar nas plataformas, é pensar... E até que acontece, assim, hoje em dia, as empresas, os servidores, o que roda a internet é software livre. Então, a gente tem que pensar um pouco, às vezes, de entrar mais tipo estilo ninja, assim, sabe? Entrar sem perceber e o uso ser, às vezes, invisível. Bom, não sei, não sei como a gente consegue, às vezes, chegar e falar para uma criança, um adolescente, vamos usar software livre. E, assim, quem lida com adolescente sabe que é bem difícil hoje em dia essa questão. Então, eu acho que é isso, a gente também fazer, produzir, mostrar que é possível, e isso pode captivar, né? Pode dizer, uau, eu quero fazer assim, como que você fez? Eu fiz com Blender. Então, acaba às vezes sendo um pouco mais sutil do que chegar e pregar, né, a palavra do software livre, como fizemos muito já. Enfim. Bom, eu queria, até antes de responder, agradecer também o Thiago Novaes, não pude agradecer ele no início, aqui, pessoa que pouco responsável por estarmos aqui juntos, não está aqui, mas que costurou, né, esse encontro lá de Londres, e sempre provocando essa reflexão, né. Eu queria pegar a pergunta da Lu, que eu acho que é importante, no sentido dessa relação da língua, também do conteúdo em língua portuguesa ou língua estrangeira, desse consumo que está crescendo, né, enormemente no celular, no conteúdo audiovisual na internet. O que eu vejo que as grandes plataformas, né, estão apostando claramente é no conteúdo local. Então, mesmo Netflix, etc., Amazon, estão investindo em conteúdo brasileiro, por exemplo, né, apostando na ideia de ter conteúdo em língua portuguesa. A questão é que esses conteúdos que eles estão produzindo pertencem aos conglomerados e não aos produtores independentes. E esse conceito de produtor independente, que na verdade quer dizer, é um pouco como software livre. O mesmo, no fundo, é a mesma lógica, a ideia da autonomia, né? De ter autonomia sobre a propriedade intelectual e não ser um prestador de serviço para
Alô? Não por acaso, uma das mudanças que eles querem fazer em Brasília é acabar com o conceito de produtor independente na lei da TV paga. Para quê? Para que exista um conteúdo brasileiro, mas cuja propriedade intelectual e tecnologia não nos pertence. A gente vira um mero prestador de serviço que está buscando sempre por um novo serviço e a gente não tem capacidade de gerir, né, e sobreviver nessa selva, né? Então, eu acho que essa é uma discussão conceitual importante. E aí, pegando a pergunta dela sobre a questão do movimento, sobre o que faz... Eu achei a resposta da Thaís muito... Concordo com ela. Até a questão econômica. O Brasil não está em crise econômica, não tem corte de gasto. Por que a gente tem que comprar software o mais caro, né? Pois é, eles dão até de graça, é verdade. Mas é o que você disse, entre aspas, né? O Google, o Gmail foi de graça enquanto eles queriam colonizar, agora é cobrado. Então, assim, essa é uma estratégia. Agora, o que eu acho que é importante, aí como eu não sou do movimento do software livre, eu participei como uma pessoa da política cultural em sintonia com o movimento. Eu acompanho de fora, não é minha área. Mas o que eu diria, assim como contribuição, todo movimento social tem que se atualizar de tempos em tempos. Eu concordo com a fala, mudou muita coisa, hoje é no celular, não dá para a gente utilizar a mesma pauta do Fórum Social Mundial, lá de Porto Alegre, de 15 anos atrás. A gente precisa atualizar um pouco qual é o desafio hoje, né? Como é que a gente se conecta com a universidade, com os produtores pequenos de cultura, né? Eu tenho muitos amigos produtores de animação que têm dificuldade de entender. Existe uma campanha contra também, de dificuldade. Eu faço uma analogia com o movimento do Sem Terra, que tem um estigma, que vem de uma campanha contra, durante muitos anos, continua sendo estigmatizado. Há alguns anos atrás, eles debateram internamente se deveria ou não valorizar os orgânicos na agricultura do Sem Terra. Foi um debate interno. Tinham correntes contrárias de que isso não era prioridade, tinham correntes favoráveis às mais jovens. Hoje, o arroz orgânico do MST possivelmente o mais barato, que mais vende no Brasil, e é a maneira pela qual o MST se reconectou com uma parcela da sociedade, de uma classe média que é contrária ao movimento, mas que entende hoje, por uma compreensão da alimentação saudável, de que é importante um movimento contribuir nessa parte. Então, estou dando esse exemplo que não tem, em princípio, nada a ver com software livre, mas para dizer o seguinte: às vezes é preciso atualizar um pouco quais são os debates contemporâneos e qual é a perspectiva. Eu acho que passa pela economia, a circulação do dinheiro e a democratização desse recurso, de que ele possa circular e financiar essas atividades de desenvolvimento de tecnologia no Brasil. Que produtor cultural hoje pode bancar um desenvolvimento tecnológico de software livre e ter uma equipe própria ou parceira para fazer isso? Em geral, ele está vendendo o almoço para comprar janta. Por uma lógica predatória do mercado, o produtor está tão desesperado para se viabilizar no edital que ele nem pensa nisso. A verdade é essa. Então, é preciso criar relações também viáveis, porque senão parece que a gente está propondo algo que é utópico para quem está no desespero do dia a dia. E eu acho que é possível estabelecer esse diálogo via universidade, via pequenas produções, para construir uma boa relação. Bom, gente, infelizmente, devido à limitação de tempo, a gente vai ter que encerrar por aqui o workshop. Eu agradeço aos palestrantes, agradeço ao CGI, agradeço à equipe de apoio. Eu acho que conseguimos alcançar os resultados da atividade proposta, porque a gente conseguiu traçar um panorama dos desafios e dos avanços do audiovisual e internet. Eu acho que é um tema muito amplo, são várias frentes, existe a questão de regulamentação, de distribuição, de circulação, mas nós conseguimos trazer alguns exemplos institucionais, inclusive, aqui com a presença do Álvaro da RNP, de um pouco desse panorama aí do nosso futuro. E obrigado ao público presente e ao público remoto.